Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Os governantes brasileiros, não os negacionistas, estou falando dos demais aqui. Vou colocar aí governador de São Paulo, governador de Goiás, governador da Bahia, todo mundo no mesmo balaio. Não tomam atitudes como a que você tomou aí em Araraquara, porque estão sujeitos ao lobby dos comerciantes, dos prestadores de serviço, do setor de turismo, que perde muito, e a gente entende mesmo que haja perdas, mas eles não têm a coragem que você teve. O que, que precisa para o administrador entender que o bom para a população agora é parar a economia, salvar as vidas, para depois reaquecer uma economia livre dessa interferência do vírus? Como é que você teve coragem de fazer? Porque imagina, deve ter sido muito pressionado aí na sua cidade também. E por que que os outros não fazem o que foi feito em Araraquara? Olha, Fábio, eu procurei desde o início, só para que você e o Florestan e todo mundo que está nos acompanhando entenda. Em março de 2020, quando nós percebemos que a Covid-19 havia se configurado no Brasil e a primeira cidade a identificar o vírus foi São Paulo, e quem conhece a dinâmica de São Paulo sabe que o interior e capital é uma coisa só, as pessoas transitam o tempo todo. Nós criamos aqui um comitê científico na cidade e um comitê de contingenciamento, que aí é um pouco mais amplo, também com peso grande do governo para tomar as decisões, mas um comitê científico, e eu tenho procurado seguir muito esse comitê científico. Quando nós detectamos a cepa de Manaus circulando aqui em Araraquara e o crescimento da contaminação, todos os epidemiologistas que nós conversamos falaram exatamente isso. Olha, ou você para a cidade, ou vai ser uma catástrofe. E hoje, nós temos dificuldade de internação. Todos os dias nós internamos dezenas de pessoas e mais dezenas de pessoas demandam leitos. Mas ninguém morreu em Araraquara sem assistência. Nós conseguimos garantir assistência, até porque nós fomos produzindo leitos de forma desesperada, como eu relatei aqui. Portanto, nós conseguimos, de alguma forma, nos anteciparmos. Então, se eu não quero que a cidade viva uma tragédia, eu não tive dúvida. Eu procurei, chamei os empresários, chamei quem conhece a estrutura de um município, é a Associação Comercial, a Sindicato do Comércio Varejista, Sindicato dos Bares, Hotéis e Restaurantes, Sindicato dos Contabilistas, que tem uma capilaridade grande, porque eles acabam dialogando com a pequena e média empresa. Fui chamando e chamei também os sindicatos dos trabalhadores. E falei, olha, o quadro é esse. Chamei o Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual como o Ministério Público Federal, e fui tentando construir um consenso em torno da necessidade de nós enfrentarmos o que estava por vir. E eu consegui fazer com que a cidade entendesse. Eu tive reação de empresários? Eu tive reação dos negacionistas, carreata na cidade, ato na frente da prefeitura, tudo isso eu enfrentei. Acho, inclusive, de forma muito minoritária as manifestações. Majoritariamente, a cidade apoiou. E eu fui dialogando e construindo, e conseguimos 10 dias. Hoje é o primeiro dia que nós estamos voltando para a fase vermelha, nós não estamos abrindo. Nós estamos voltando para a fase vermelha. Então, só fica aberto hoje, só está reabrindo hoje os setores essenciais. A diferença é que o transporte público voltou hoje. Nós autorizamos os serviços de zeladoria, o canteiro de obras voltou, mas de forma muito limitada, a estrutura de construção civil voltou de forma muito limitada. Enfim, agora o segredo agora é nós voltarmos olhando a curva de contaminação. Ou seja, cada passo que a gente der de retomada da economia, você tem que sempre olhar a curva de contaminação. Se a curva começar a cair de forma significativa, você pode, com muito cuidado, ir voltando e aumentar a testagem, que é o que nós estamos fazendo. Aumentando muito a testagem para você achar o paciente, tanto busca ativa, que é o teste rápido, que é aquele que você faz de forma aleatória, como a testagem dos sintomáticos gripais, você tem que testar. O ideal é que você teste a cidade inteira, que qualquer pessoa que esteja com síndrome gripal, e você teste os comunicantes. Positivou, você tem que testar o comunicante e isolar. Portanto, são muitas equipes de bloqueio que nós temos na cidade. Feito isso, eu penso que nós conseguiremos fazer gestão da pandemia, Fábio.
que a pandemia ela só vai terminar com a vacinação, não há outra forma. Não há outra forma, esqueçam. O que nós queremos é ter gestão. O que é ter gestão da pandemia? É você ter leitos para atender, teu sistema hospitalar não entra em colapso. É você ter leitos para atender o paciente doente. Para voltar aqui em relação à questão da vacinação, eu vou falar aqui, Florestan, o que eu penso, e depois eu vou falar o que nós estamos fazendo. O que eu penso, o SUS, que nenhum país do mundo tem um sistema de saúde público como o Brasil, que é o SUS, que ele é universal e tem capilaridade no Brasil inteiro. Tanto é que eu fico indignado quando eu vejo o governo federal não utilizar o SUS como forma de combate à pandemia. Se você for em qualquer vilarejo do Brasil hoje, qualquer vilarejo, você vai achar um braço do SUS. Seja um programa Saúde da Família, seja um agente comunitário, seja uma unidade de pronto atendimento, seja uma unidade básica, você vai achar um pedacinho do SUS, um bracinho do SUS. Se você tem um sistema com essa implantação em território nacional, você tem uma arma que nenhum país do mundo tem para enfrentar uma pandemia. O problema é que o SUS é ignorado. A estrutura do SUS é ignorada. A força do SUS como política pública é ignorada. Então, um dos princípios do SUS qual que é? A equidade. A equidade, Fábio, significa que você pode entrar em qualquer unidade de saúde aí de São Paulo, que você tem o direito a ser atendido. Ninguém vai perguntar se você está empregado, desempregado, quanto você ganha, quanto você deixa de ganhar. Isso é o princípio da universalização. Você universalizou um sistema de saúde. Portanto, você não pode ferir o princípio da equidade. O que me preocupa em relação a essa autorização para cada um sair correndo comprando vacina? Me preocupa, eu não estou julgando. Talvez se eu fosse governador, eu também, diante da inércia do governo federal, eu estaria correndo atrás de vacina. Como se eu tiver condições financeiras, qualquer folga que eu tiver de recurso, e se tiver vacina, eu também vou querer entrar nos consórcios que os municípios estão montando. Mas o que isso é grave? Por que é grave? Porque fere o princípio da equidade. Então, tudo bem, o Estado de São Paulo vai comprar vacina. E o Acre? E Rondônia? E Roraima? E o Espírito Santo? Então, o direito à vacina vai ser o direito do ente federado que tiver maior capacidade financeira? Tá, São Caetano, que é uma cidade rica, Paulínia é uma cidade rica, vão comprar vacina. E Andradina, e Motuca aqui do lado, e Araraquara, para eu não estigmatizar nenhuma cidade, sabe? E as cidades mais pobres, o Vale do Ribeira. Como é que fica? Então, a vacinação, Fábio e Florestan, não pode ser um direito só do ente federado que tenha condições financeiras. A vacinação tem que ser um direito do povo brasileiro. Por isso que eu penso que nós deveríamos, todos nós, que temos responsabilidade nesse país, deveríamos estar cobrando do governo federal um plano de vacinação que fosse condizente com a nossa realidade, com a realidade que nós estamos vivendo. Então, a responsabilidade da vacinação é do governo federal, ela é do governo federal. A garantia que todos os brasileiros tenham vacina é uma garantia do governo federal. E repito, não estou aqui dizendo que os governadores estão errados. Eu mesmo, ontem, autorizei, eu vou aderir à Frente Nacional de Prefeitos, ao consórcio, enfim, cada um, aí você olha para a tua realidade, mas eu penso que isso é triste, que nós estamos ferindo o princípio da equidade, que é um dos pilares do SUS. Ou seja, as pessoas têm direito à saúde por serem brasileiros e brasileiras. Eu não posso escalonar que vai ter direito à vacina o ente federado que tiver condições de comprar. Isso é cruel. É cruel, porque nós vamos começar a escolher quem é que vai viver. Isso é cruel, é triste e é desumano.